Muita gente me pergunta por que é descontado o imposto de renda da folha de pagamento. Então nesse vídeo eu vou te mostrar por que isso acontece e também vou te ensinar como calcular esse valor, então acompanha aí. Primeiramente, seja bem-vindo de volta aqui no canal. Se tu ainda não me conhece, eu me chamo Pedro. Então antes da gente partir para o conteúdo, dá aquele like rapidão e já confere aí se tu tá inscrito aqui no canal, beleza? Então bora lá. Agora sim, o imposto de renda da pessoa física, então ele é cobrado, como o próprio nome já sugere, sobre a renda da pessoa. O que acontece é que a partir de um determinado valor, então a Receita Federal ela definiu que o rendimento da pessoa, ou seja, o salário, ele passa a ser tributado para fins de imposto de renda. A Receita Federal definiu ainda que esse valor do imposto de renda ele precisa ser descontado direto da folha de pagamento do funcionário e repassado para a Receita Federal. Basicamente, como funciona o INSS hoje, né? Que é descontado do funcionário e também repassado para a Receita Federal através da GPS, a Guia da Previdência Social. Por isso também que esse imposto ele se chama Imposto de Renda Retido na Fonte. Ou seja, a empresa desconta diretamente do pagamento, né? A fonte desconta para quem ela está pagando e repassa para a Receita Federal. A tributação, ou seja, a alíquota que define o valor que essa pessoa ela vai ser descontada referente ao imposto de renda, o valor de imposto de renda que ela vai estar pagando mensalmente, né, que vai ser descontado dela da folha de pagamento, ele funciona numa sistemática chamada de progressiva, ou seja, quanto maior o rendimento da pessoa, maior a alíquota e maior o valor que ela vai descontar lá da folha de pagamento e vai estar repassando para a Receita Federal. E o que determina isso é uma tabela que a própria Receita Federal determina, que eu vou te mostrar agora como funciona. Acessando aqui o site do governo, então, mais especificamente, onde trata do imposto sobre a renda das pessoas físicas, né, IRPF, a gente tem, então, rolando aqui para baixo, a gente tem a tabela de incidência mensal, né? Se a gente for ver, a última atualização dessa tabela foi em abril de 2015, são os valores aí que estão vigentes até hoje, tá? A gente pode ver, então, e quando a pessoa ela tem uma base de cálculo, né, ou seja, não é o salário que ela recebe, mas sim o salário menos os descontos que a gente vai ver daqui a pouco lá na folha de pagamento. Então, quando essa base de cálculo ela for até 1.903,98, não há o que se falar então de imposto de renda retido na fonte. Essa pessoa ela está isenta, né, de imposto de renda. A partir do momento que ela ultrapassar esse valor, e então até 2.826,65 ela já vai então estar aí sendo tributada em 7,5% referente ao imposto de renda, que vai ser descontado na folha dela. De 2.826,66 até 3.751,05, essa alíquota ela já passa a ser de 15%. Quando ela então ultrapassar esse valor e for até 4.664,68, a alíquota dela já passa a ser 22,5%. E quando o rendimento tributável dela, quando a base de cálculo para fins de imposto de renda dela for acima de 4.664,68, ela já passa a ser tributada pela alíquota máxima do imposto de renda, tá? Que é de 27,5%. Então eu vou te mostrar agora uma folha de pagamento, onde a gente vai entender como funciona esse cálculo, tá? Daí tu pode conferir com a tua depois aí se tá certinho, enfim, dá uma olhada aí. A gente tem uma folha de pagamento real aqui então, e a gente pode ver que essa pessoa ela tem um salário de R$ 2.900 e a gente vai ver agora como é calculado esse imposto de renda retido na fonte, né, que está dizendo aqui que é 7,5% para ela e o total descontado é de R$ 54,80. Como a gente faz para chegar nesse valor então? Primeiramente, a gente tem que encontrar a base de cálculo para esse imposto de renda retido na fonte, tá? Então, eu vou abrir aqui a calculadora. O que a gente vai fazer é o seguinte, 2.900, a gente diminui o INSS que foi descontado dela. Afinal, não tem por que a gente tributar o imposto de renda sobre um valor do INSS que ela não recebe, tá? Então, a gente vai descontar e vai encontrar a nossa base de cálculo do imposto de renda, 2.900 menos 265,40. A gente tem uma base de cálculo, então, de 2.634,60, que inclusive está destacado aqui na parte de baixo da folha de pagamento. Se tu olhar aí na tua, provavelmente vai ter também. Agora, com essa base de cálculo, a gente vê lá na nossa tabela em qual faixa de tributação que se encontra, né? Só para a gente conferir, porque já está dizendo aqui que é 7,5. Se a gente vier para a tabela, então, a gente pode conferir que 2.634,60 se encontra aqui nessa faixa, ó.
Então, 7,5%. Voltando aqui na nossa folha de pagamento, o que a gente vai fazer é o seguinte, multiplicar essa nossa base de cálculo por 7,5, que é a alíquota do imposto de renda, tá? A gente encontrou o valor de R$ 197,59. Mas, Pedro, não é o mesmo valor que está sendo descontado. Beleza, a gente volta agora na nossa tabela, né? E diminui desse valor essa parcela a deduzir que também está sendo indicada aqui na tabela. Então, 197,59 menos 142,80. Então, a gente encontrou 54,79, arredondando 54,80, beleza? Então, assim que se calcula o valor do imposto de renda retido na fonte, tá? Ainda tem outra forma de fazer esse cálculo. A gente tem ainda disponibilizado pela Receita Federal, a gente tem também um simulador de alíquota efetiva, tá? A gente tem aqui dois módulos, a gente vai então aqui no cálculo mensal. Basta a gente colocar então os rendimentos tributáveis aqui nesse campo. Nesse momento a gente não desconta o INSS, porque esse desconto vai ocorrer aqui embaixo. Então a gente coloca o valor bruto, né? 2.900. E aqui embaixo, Previdência Oficial, a gente vai colocar o valor do INSS que está destacado lá na folha de pagamento, 265,40. Ainda vão ter outros campos aqui, por exemplo, quantidade de dependentes, pensão alimentícia e outras deduções que também interferem na base de cálculo aí do imposto de renda, mas a gente não está tratando disso agora, é um cálculo um pouco mais simples, tá? Então a gente colocou a nossa base de cálculo dos rendimentos tributáveis, a gente colocou a nossa Previdência Oficial e aqui embaixo a Receita Federal já faz o cálculo para a gente, então, e já nos dá o total de imposto, né? Bem mais tranquilo, 54,80, a gente voltou, fechou então com o que está destacado na nossa folha de pagamento, tá? Então é assim que acontece o cálculo. Então, caso tu queira conferir, caso queira fazer esses cálculos aí com base nos dados que estão na tua folha de pagamento para ver se está tudo certinho, enfim, a título de curiosidade, né? Pode fazer, que é assim que funciona, beleza? Tem que dar certo, tem que resultar nesses valores aí, beleza? Outro detalhe bem importante que vale a pena a gente conversar aqui nesse vídeo é sobre a declaração anual de imposto de renda, tá? Acontece que todos os anos a Receita Federal ela estipula um limite de rendimentos, então todas as pessoas que ultrapassarem esse limite, elas estão obrigadas a transmitir a declaração de renda da pessoa física com base nos rendimentos do ano que passou. Ou seja, agora em 2021, todas as pessoas que ultrapassaram o limite estabelecido pela Receita lá em 2020 precisaram transmitir a declaração de imposto de renda, beleza? Acontece que ao fazer essa declaração de imposto de renda, podem acontecer aí algumas coisas, tá? A primeira delas é que você pode receber parte do valor que você foi descontado durante o ano a título de imposto de renda retido na fonte, você pode receber de volta através da restituição do imposto de renda, tá? Outra situação que acontece, pode que você não receba nada de volta e você também não tenha que pagar mais nada, tá? Então, a declaração ela fica zerada, tá tudo certo. E a terceira coisa que pode acontecer é que você precise complementar esses valores que foram descontados de você durante o ano, tá? Então, além do que já foi descontado, além do que você já pagou a título do imposto de renda retido na fonte, pode ser que você precise pagar ainda mais, beleza? Já vou te explicar por que acontece isso. Daí nessa hora você se pergunta, mas Pedro, se já foi feito um cálculo mensal para definir quanto tem que ser retido, né, durante o ano, por que eu preciso pagar um pouco mais, ou por que foi descontada maior e eu vou receber de volta a título de restituição? Então é isso que eu vou te explicar agora, tá? Imagine a seguinte situação, você trabalha para duas empresas, tá? Você tem carteira assinada em 2 empregos. Em cada um deles, você recebe um salário aí de R$ 1.600, tá? Se a gente fizer todos aqueles cálculos que a gente acabou de ver, em nenhum desses dois, né, isoladamente, você vai ter imposto de renda retido na fonte. Agora, lá no final do ano, quando você fizer a declaração de imposto de renda e lançar esses 2 rendimentos lá dentro do programa, a Receita Federal vai somar esses rendimentos, você vai ter ultrapassado, né, o limite estabelecido, porém você não fez nenhum desconto, né, você não teve nenhum desconto durante o ano por nenhuma dessas duas empresas.
Então essa é uma situação, né, quando a pessoa ela tem duas fontes pagadoras, como a gente costuma falar. Então acontece que a Receita Federal unifica esses rendimentos e tributa então conforme as faixas lá que a gente viu lá no site, beleza? Então durante o ano você não teve imposto retido na fonte, mas juntando as duas fontes pagadoras você vai precisar pagar imposto de renda no ano seguinte quando fizer a declaração, certo? A segunda situação é que você então teve sim imposto retido durante o ano, todos os meses, né? Você foi descontado na sua folha de pagamento algum valorzinho ali referente imposto de renda. E quando foi fazer a declaração, você teve lá aquelas despesas que a Receita aceita, né, que a gente chama como despesas dedutíveis do imposto de renda, sendo as mais comuns delas, né, despesas médicas, despesas com educação, e também você pode lançar os seus dependentes, tá? Então são as despesas mais clássicas, as mais comuns que são então declaradas, tá? Então acontece que se você lançar tudo direitinho, lançar lá o valor que você recebeu, lançar o imposto que você já recolheu durante o ano, talvez você lance essas despesas, né? E esse programa vá calcular então o imposto a restituir. Então é assim que você consegue receber esses valores que foram recolhidos durante o ano, né, a título de restituição do imposto de renda, porque a Receita aceita você lançar essas despesas lá no programa. Então, como essas despesas elas não foram calculadas mensalmente por as empresas que reteram lá o seu imposto, esse ajuste ele é feito na declaração de imposto de renda, beleza? Então, por isso que vale a pena, mesmo que você não tenha ultrapassado o limite anual que obriga você a fazer o imposto de renda, se você teve lá, depois no seu comprovante de rendimentos no final do ano, algum valor retido, por exemplo, 100, 200 reais, mesmo que você não seja obrigado a fazer a declaração de renda, é interessante que você faça o cálculo para ver se você consegue até mesmo resgatar aí esses 100, 200 reais que foram retidos durante o ano em algum mês ali que você teve algum rendimento maior, que é o caso muito clássico aí quando o pessoal tira férias, né, que dá uma folha de pagamento um pouco maior. Então pode ser que nesse mês de férias você tenha algum valor retido a título de imposto de renda retido na fonte, você consegue recuperar isso na sua declaração de renda anual depois, beleza? Se você ficou com alguma dúvida então sobre esse assunto que a gente acabou de conversar, sobre imposto de renda retido na fonte, se você tem alguma dúvida também sobre declaração de renda, se você tem alguma crítica, alguma sugestão de conteúdo, por favor, deixe aqui nos comentários. É um grande prazer para a gente estar podendo interagir com vocês aí que estão consumindo o nosso conteúdo, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.